Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de música, vamos falar de partilha de bens e de Wikipedia. E os nossos convidados são Silvia Machete, que é cantora, e ela está se apresentando no show do SEC Veste Machete. Quer dizer, não é exatamente um show, é um desfile de modas? Exatamente. Maravilha. Vários pretinhos básicos incríveis. É uma ideia ótima. Obrigada por ter vindo, Silvia. Muito obrigada. Um prazer. Estamos com Marcelo Goulart, que é pesquisador de funk. Ele é músico, ator, enfim, uma pessoa muito ocupada, e ele está lançando o livro A Lenda do Funk Carioca, que é uma ficção em torno do começo do funk, né? É isso aí. Muito bacana, muito bacana. Oh, maravilha. Estamos com Luciana Gouveia, que é advogada, e ela vai nos orientar sobre como evitar dores de cabeça no momento da tela famosa partilha de bens. Separou do marido? É isso? É isso mesmo. Obrigada, Luciana. Nada. Uma honra. Estamos com o Rodrigo Padula, que é pesquisador, e ele vem fazer um balanço da primeira conferência científica internacional da Wikipedia, que é aquela enciclopédia na internet. Eu acho bacana. Isso significa que a gente está levando a Wikipedia a sério. A gente passou 20 anos sem saber se a gente levava a sério ou não. Todo mundo ia lá. E a gente disse, isso não vale nada, isso não vale nada. Agora está valendo. Com certeza, e é objeto de muitas pesquisas científicas mundo afora. Isso, muito bacana. Estamos com o Bruno Barros, nosso produtor de web, que vai falar com vocês. Fala aí. Ei, Vera, boa tarde a todo mundo. Tá na hora de tirar dúvida, né? Aproveitar a presença dos nossos convidados aqui. Dúvidas, perguntas, comentários, está valendo tudo. A hashtag, você já sabe, é Sem Censura. Sua mensagem cai aqui, eu passo para eles. É facinho, facinho, Vera. Maravilha. Olha só, vamos começar com a doutora Luciana. Estou interessadíssima nisso. Proteção. Mentira, não estou interessadíssima em nada. Assunto chato esse, afinal. Não acho, não. Olha só, você sabe, meu tio morreu, ele não era meu tio de verdade, ele era casado com a minha tia, era argentino, não tiveram filhos. Certo. Aí ele deixou um testamento em que ele deixava todos os bens dele para serem divididos por nós 3 irmãos, que foram os filhos que ele não teve. Perfeito. Muito bem. Aí, meu irmão morreu. E aí, os bens que eram para ser divididos em 3 não foram para os filhos do meu irmão, porque o meu irmão tinha morrido. Antes. Então, pela lei, Isso. voltou para o bolo E dividiu em 2. foi dividido em 2. É. Quer dizer, na verdade, ele não fez isso. A gente fez o que ele tinha pedido, porque a gente estava todo mundo de acordo. Sim. Quer dizer, conhecer a lei é muito extraordinariamente útil. Com certeza. Não, hoje em dia, eu acho que fazer direito é fundamental. Devia ser ensinado nas escolas mesmo e nos cursos universitários, qualquer que fosse, devia ter alguma matéria de direito para as pessoas terem noção dos seus direitos. O Marcelo Barreto, que é aquele jornalista do Globo que escreve sobre esportes, ele diz que ele se arrepende de ter feito mal um curso de direito na faculdade, que é de iniciação a direito, porque serve Pra muito. tudo. Não, com certeza, serve para tudo. E para evitar esse tipo de problema, né? Normalmente as pessoas deixam essa parte, especialmente que a pessoa não quer tratar da morte, né? Eu digo de passar para o lado de lá, que é mais fácil do que falar da morte, né? Então lá, a pessoa não quer tratar disso. E aí fica com 1000 fantasias de que tudo vai dar certo, não, eles vão se ajeitar. As pessoas não vão brigar? Não vão brigar. E não é só isso. Nosso judiciário, o poder judiciário, está muito assoberbado. Então, é triste de ver que aí, por exemplo, o testamento, mesmo que a pessoa tenha deixado um testamento em vida, achando que ia se organizar, o que acontece? Tem que passar pelo judiciário. E aí vai levar anos, às vezes, para resolver aquela questão. Os interessados, às vezes, morrem no meio do caminho. Ou então, se você tem uma empresa, se a pessoa que morreu tinha uma empresa, às vezes a empresa falha, quebra, porque não tem ninguém no comando. Então, assim, o quanto é importante os brasileiros saberem que é possível fazer a proteção patrimonial, exatamente para evitar essa questão na hora da partilha. Tanto na hora do passamento, né, quanto na hora do divórcio, por exemplo. Claro. Vai precisar partilhar os bens e ter isso tudo organizado. E é possível. Isso é comum nos países de primeiro mundo. E aqui nós não temos essa cultura. Deixa tudo para o judiciário para ficar lá 20 anos, 30 anos e nada ser resolvido. E depois reclama que a justiça é lenta. Exatamente. Aí vai todo mundo reclamar. Quer dizer, ela é lenta mesmo também, a gente não precisa eles não só, estão conseguindo ajudar, né? ajustar essa história do judiciário, né? Essa situação em relação de partilha de bens em relação a casamento, isso piorou ou melhorou depois da união estável? Olha, complicou um pouquinho mais, né? Complicou porque
isso aí é outra coisa que brasileiro não tem cultura de fazer. Ele vai fazer lá um documento de união estável, que é só redigir um documento. Você não precisa nem redigir. Na verdade, você vive com uma pessoa e tem aquele intuito de formar uma família, né? Tá em conjunto ali, mantendo uma família, mesmo que seja dos dois, ali já está valendo uma união estável de fato. E eu mesmo tenho uma união estável de fato há 28 anos. Quer dizer, não casei, não fiz papel, nada disso, mas eu tenho uma união de fato acontecendo. Mas uma isso união é estável. muito pouco recomendado pelos todos os amigos advogados. Pois Quer é, dizer, né, lá mas... vai advogado fazer tudo que ela não recomenda. Conhece Casa de Ferreira, Espeto de Pau? É mais ou menos assim, não, tá tudo bem, deixa mais um pouquinho. Agora nós estamos realmente organizando essa questão da união estável, mas na verdade a gente vai fazer diferente, né? A gente vai dissolver a união estável para poder juntar todos os bens, partilhar os bens e aí a gente vai casar. A gente sabe como vai ser. Ficou legal, ficou legal. Aí vai rolar um casamento. Tá. Mas então, o brasileiro vai lá fazer o documento de união estável, quando vai no cartório, e nem quer saber do regime que vai usar, regime de bens, porque isso é o mais importante. Porque você declara o regime de bens quando você faz a união estável? Quando você faz, você tem que dizer, olha, meu regime vai ser da comunhão parcial de bens, vai ser da comunhão total de bens, da separação total de bens. Ainda tem outro que é dos aquestos. Porque quando você define isso, você está de olho no que você está trazendo para aquele casamento de bens e no que você pode, no futuro, ter de bens também, junto com o companheiro ou a companheira, né? Mas não é complicado quando você está propondo a se unir a uma pessoa, pensar no momento da separação? Não é por isso que dá tanta complicação? Porque você tem que lidar Só pensa no amor, né? Na paixão. Só pensa na união. Pois é. Né? E aí você dizer, olha, eu quero separação total de bens, a pessoa vai te olhar e vai dizer, poxa vida, que pessoa, sei lá, interesseira, né? Eu não sei como é que é. Ou não, né? Ela vai pensar, poxa, está respeitando meu patrimônio. Então, assim, cada caso é um caso. A gente tem que analisar, por isso que é importante. Antigamente, quando eu me formei em advogada, os carros tinham aquele plástico, né? Vai assinar um contrato? Procure um advogado. E se perdeu esse costume e é importante procurar advogado, o contabilista também, para entender o que vem. Olha, se eu for casar, eu tenho essa condição, o meu parceiro, a minha parceira tem dessa condição, o que eu posso fazer que vai ser melhor para nós dois e para uma família aí que a gente queira ter, filhos que apareçam mais. Porque tudo isso vai gerar economia de tributo, facilidade na hora que quiser montar um negócio, uma empresa. Também na hora, se acontecer o passamento, se a pessoa resolver passear do lado de lá, também vai facilitar a vida dos dois e de filhos que houverem. O problema é que a vida muda e a situação muda. Eu conheço uma moça que casou com um rapaz que não tinha dinheiro nenhum e que os pais pediram para ela fazer separação total de bens. A verdade é que na vida, a vida foi indo, os pais perderam tudo e o rapaz com quem ela casou amealhou muitos bens e teve um momento em que ela disse, poxa, você não vai pôr nada no meu nome? E ele pôs, eu acho que não era um casamento... Depende do casamento. Era um casamento bom. Mas é complicado, né? Sim. Não, mas não tem forma de garantir o futuro, né, doutora? Não tem. Mas por isso que tem que ter essa boa conversa. E hoje em dia também o judiciário está pedindo muito isso, que a gente trabalhe com mediação. Então, assim, é importante, antes de casar, juntos os dois, vamos conversar com o advogado, ver as possibilidades, para que seja o mais claro possível. Porque se não faz isso, as pessoas ficam com fantasias, né? E, assim, eu vejo muita gente que chega lá no escritório, não, mas eu casei, então eu tenho meus direitos, porque aí está brigando e quer ter os seus direitos. Se já tivesse aquilo tudo esclarecido desde o início, de repente nem ia querer brigar, né? Ou se brigar, pode sair na boa do casamento, já sei, essa parte é minha, essa parte é sua. Entendeu? E está tudo tranquilo. Então, assim, é uma questão de esclarecimento mesmo, é de poder deixar as coisas às claras. E mudar essa cultura brasileira, porque se a gente não mudar essa cultura, a gente vai continuar precisando do judiciário. E aí, acabou o tempo. Qual é a diferença entre o casamento e a união estável, desse ponto de vista? A diferença é que o casamento existe regulamentado como sendo um dos estados civis, né? E a união estável não está regulamentada exatamente como um estado civil. Até tem essa confusão. Eu defendo muito pensionistas aqui no Rio de Janeiro, pensionistas de funcionários públicos. E aí foi criada tem uma legislação que diz, você tem direito a ser pensionista e só não tem mais se houver o seu falecimento ou se você casar com alguém e tem mais umas outras condições.
E aqui o Estado está fazendo um esforço danado para provar que, tendo união estável, cancela. Não cancela, não está na lei isso. Isso não está definido em lei. Então, Estão assim, querendo confundir o casamento com a união estável. A gente pode entender o seguinte, que a Constituição Federal agora, de 88, agora, né, a de 88, ela determinou que que as pessoas, que os cartórios, juízes, o que fosse, facilitassem que a união estável virasse um casamento. Mas ninguém pode me obrigar a fazer que eu tenha uma união estável e vire casamento, não. Pois é, mas se você tem a união estável, você tem direito a ser pensionista? Sim, tem direito a ser pensionista, porque você tem uma relação de dependência com aquela pessoa que contribuiu a vida inteira para deixar uma pensão para alguém que fosse economicamente dependente dela. A primeira vez que eu casei com regime de comunhão total de bens. Total de bens, Porque era assim que se fazia. Era o regime legal da vez que eu casei... Já era foi o parcial. Comunhão parcial. Mas não precisa ser assim. Você pode escolher. Não quero isso não. Tem um outro, que é o dos aquestos, que é muito parecido com a comunhão parcial de bens, só que cada um gere seu bem. Então, você vai gerindo seu bem, vai cuidando, não tem que um ficar perguntando ao outro, dar autorização que eu vou vender. Não, cada um está gerindo seus bens, os dois estão contribuindo ou com filhos ou para manter a casa. E depois, aquilo que foi constituído ali junto vai ser dividido de alguma forma. E hoje em dia o STF já teve julgamento aí no sentido que tem que dividir proporcionalmente. Não é mais aquela divisão 50-50? Se a gente quiser, pode ser 50-50. Mas, se tiver briga, pode-se provar, não, ó, eu contribuí mais. Mas proporcional a quê? A contribuição. Porque, às vezes, um dos cônjuges, né, uma das pessoas contribui com mais dinheiro. Eu tenho um salário de 30 mil reais, o outro tem um salário de 3 mil reais. Tá. Então, esse de 30 mil reais, de acordo com o patrimônio que foi formado, compraram imóveis, né, não sei o quê, ele tem direito a um percentual a mais. Ah, tá, entendeu? Ele fica com... Isso é o entendimento do STF, e assim, que sempre pode ser mudado, né? Qual é a causa principal de briga? É dinheiro. É dinheiro, quem tem direito aqui. Também hoje em dia tem umas brigas esquisitas, né? Porque separam e brigam por causa do cachorro. Né? Não, eu acho muito normal. Mas brigar não, né, gente? Vamos fazer um acordo. O problema é a briga. Se puder ir para uma solução, sempre é o melhor. Existe alguém pobre. Oi? Alguém que não tenha nada. Tem briga, sempre tem briga. Se tem briga, não é por causa... Esse que é o problema, porque a briga não é por causa do dinheiro, a briga é por causa da briga. Quer magoar o outro. Né? Isso, exatamente. Também tem isso. Aí, né, Freud explica, né? Aí é contigo, né? É do ser humano, né? Pois é. Brigar? Não só brigar, como lutar por algum ideal seu. E aí usa-se as ferramentas que tem, né? Então tem que ver, porque é o seguinte, independente de qualquer coisa, cada relação se organiza, se estrutura de uma maneira. Então fica difícil muitas vezes a gente dar um diagnóstico precoce. Então, a gente tem que saber como se organizou. O início da relação, ele vai permitir saber um suposto final. Embora seja sempre uma incógnita, se é que vai ter final, mas a vida tem um percurso e toda relação, ela se organiza de uma maneira que vai apontar para algum lugar, né? Então, toda relação, por mais namoro que seja, ela tem um hiato de expectativa também. Tem um contrato, né? Então, essa expectativa é que tem que ver quem é que é capaz de sustentar esse lado, porque uma relação é uma divisão, né? É uma contribuição que dois lados vão partilhar de um ideal. Agora, quando isso quando isso quebra é o problema. Alguém que problema. tentou fazer um acordo pré-nupcial, aqueles todos certinhos. Se acontecer alguma coisa, eu fico com 10,5% do apartamento, mas não sei o que, blá, blá, blá. Isso dá certo? Dá, porque está determinado ali, né? A pessoa assinou acertando. Mas assim mesmo tem briga? Muitas vezes tem. Eu não imaginei que era dessa forma. Mas aí não tem jeito, está escrito, está definido, mas foi você que assinou. E a pessoa estava saudável, né? Possível de assinar, então assim... E tem possibilidade de você quebrar esses acordos? Não, você pode pedir para mudar. Até o regime de bens. Às vezes a gente casa num regime de bens e pede para mudar. Pode ser mudado, sim. Tem que explicar por quê e tudo mais. Vai no juiz, mas... Aí tudo demora, quer dizer, tudo que for
Depender do judiciário. Eu sou advogada e o cliente aparece no meu escritório e diz assim, vamos ver o que a gente consegue fora do judiciário. Porque dentro do judiciário a gente já sabe que vai embolar. Infelizmente, assim, eles criaram uma máquina gigantesca. Pior, estão informatizados, então hoje em dia você tem processo eletrônico, mas chega lá na ponta, eu não sei o que acontece, os mecanismos ainda não estão bem organizados, porque para. Então eu tenho um processo que é uma vergonha, não começou comigo, mas ele já tem 60 anos. E os clientes... Mas é um processo o quê? Civil, de partilha de bens, casamento, não, na verdade empresa? era uma indenização porque, sabe ali a Sala Cecília Meirelles? Claro. Era um terreno. Isso. Então, esse terreno o governo tomou para montar a Sala Cecília Meirelles. E nunca pagou os donos do terreno. Aí os donos eram um casal, esse casal já faleceu, eram senhores. Aí os filhos continuaram na briga, os filhos já são senhores também. E assim, receberam em 2013 uma parte desse dinheiro. E é inferno isso, eu acho uma vergonha, né? Como é que deixa? E outro dia até saiu um artigo de um juiz federal falando que os julgadores deviam se atentar para o fato de que não existe um tempo do judiciário e um tempo dos cidadãos. Porque aí os juízes acham, eu acho que não são os juízes, acho que é o mecanismo mesmo todo que foi criado, que precisa ser revisto. Eles acham que um processo pode durar 30 anos, mas 30 anos é quanto de uma vida? Como é que um processo pode durar 30, 40 anos? É metade de uma vida, às vezes. Então, assim, se puder resolver antes, e aí, conforme você falou, né, que quando o casal tá ali vai formar um casal, tem uma intenção. Então, que tal já ter essa intenção de ser claro? Olha só, a gente vai ter que falar de bens, vamos resolver isso aqui antes, vamos conversar. Senta na mesa, chama um especialista, conversa, o que vai ser melhor para aquele casal. Porque, com certeza, se der uma encrenca, vai ser mais fácil de resolver. Bom, os casais hoje em dia se separam muito mais frequentemente do que no passado. Sim. E então, suponho que a complicação piorou. Exato, porque aí multiplicou, né? Porque casa 2, 3 vezes e tem que fazer a cada Toda hora vez. tem que fazer aquele procedimento todo de divórcio. E a própria união estável, para você dissolver, aí você tem que ir lá no cartório, refazer o documento. Tem gente que gosta de fazer com o juiz mesmo, para ter certeza que vai dissolver. É uma oia. Muito bom. Então, o que você prevenir acha disso, é melhor. Marcelo? Você é psicanalista? Assim, na verdade eu vivo para psicanálise, mas não vivo de psicanálise, entendeu? Tá. Assim, eu atuo mais no campo artístico ultimamente, mas o meu sonho é retomar a minha formação no sentido de atender e Quer dizer, a sua paixão é ser psicanalista, é assim, isso? Não, é viver a psicanálise, viver disso. Mas que ultimamente, nos últimos anos, eu tenho me dedicado mais às minhas pesquisas, escrever livros, Vamos lá, fazer qual é a sua filme. formação então? Porque até a gente chegar aqui no funk. Eu até costumo brincar, né? Eu sou músico, ator, poeta, profeta, vidente, cartomante, trabalho com magia negra, trago o homem e a mulher amada num raio de 24 horas. Pode ver que eu tô lá no livro dos recordes por causa disso. Quem está fazendo mais sucesso é quem leva a mulher amada, o homem amado. Levo em 3 dias, levo em 24 horas. 24 horas que é o recorde. Então, o que acontece? Nesse processo todo, que é todo um processo de muita dedicação, porque, assim, só a psicanálise já tomaria a vida. Então, num determinado momento, eu me deparo com uma situação traumática qualquer familiar, onde eu sofro um afastamento, assim, um problema de violência urbana, meu irmão foi assassinado. E aí eu dei um tempo da minha vivência, da minha formação e fui buscar outros horizontes, né? E daí que eu começo a me deparar com essa coisa desse universo do funk, Pois é, eu te perguntei se você é o herói do livro, que é o Paulinho da Mãezinha. Gente, esse nome é muito bom. Muito bom, né? Paulinho da Mãezinha. Sendo o Paulinho quem é, que tem toda uma estrutura muito fofa, perdeu a mãe. Isso aí. Aí ele é educado pela Zuleide, Isso né? aí, dona Zuleide. Muito dona bom. Zuleide. É incrível, é incrível. É uma história assim. Não fantástica. é você o Paulinho da Mãezinha. Não sou eu o Paulinho da Mãezinha, mas eu poderia ser o Paulinho da Mãezinha. Né? Porque assim, eu não tive uma relação direta com funk, mas eu até costumo brincar, né? Pô, um negão desse tamanho aqui, nasci, me criei até os 12 anos em Madureira, então tenho todo aquela coisa do funkeiro, mas não fui, porque no período ali do funk, dos festivais de galera, eu já estava absorvido nos cineclubes da cidade. É que ano? Isso é final dos anos 70? Não, me antes, permita, né? rapidamente, o seguinte, vamos lá. o movimento de juventude que envolve o funk, ele começa no Brasil a partir
partir dos anos 70. Tá. Na verdade, o marco zero é tido, né, como marco zero, o baile que aconteceu no Canecão, que é outubro de 1970, Isso. com Ademir Lemos e Big Boy. A gente trouxe o pesquisador Olha, que fez que um outro barato. livro sobre o movimento. Então, mas o Mr. Funk Santos é a pessoa que promove o primeiro baile black da história, que aí já é justamente no Astoria Futebol Clube, que é no bairro do Catumbi. Então aí começa a trajetória do funk no Rio de Janeiro, que era o movimento black, né? Depois nomeado como Black Rio a partir de 76, com uma reportagem da Helena Frias, no Jornal do Brasil. Só que, na verdade, os pioneiros do movimento funk e black, por assim dizer, foi Tony Tornado, Gerson Quincombo e, fundamentalmente, Tim Maia, que eles estiveram nos Estados Unidos nesse período dos anos 60, onde estava eclodindo, né, os direitos civis americanos. Então, aqui no Brasil, os anos 70 é um marco. Então, todo esse percurso do nascimento das equipes de som e tal se dá nos anos 70. Aí, nos anos 80, a gente começa uma nova caminhada, que já vai caminhar para uma chamada nacionalização, que é tema de um livro que eu estou escrevendo agora, que é o segundo volume da enciclopédia, A Era das Melôs. E só a partir do final dos anos 80 que a gente começa o chamado funk carioca, que aí vem o disco do Marlboro, que é o Funk Brasil 1, né, que inaugura essa concepção do funk nacional. E os anos 90 é o período onde surgem os MCs. Que começa aquela movimentação toda do funk. E é justamente nesse período onde eu poderia estar inserido. Nesse período dos anos 90. Só que nesse período eu já estava na escola de teatro, já estava na escola de música, pelos cineclubes, e acabei não me envolvendo. Por conta dessa tua história pessoal, você saiu um pouco fora? Na verdade... Você ficou traumatizado com essa brincadeira. Na verdade, quando o meu irmão foi assassinado, Ele era mais velho que você? Não, ele era mais novo 1 ano, mas só que ele foi assassinado em 99. Ele foi assassinado de 99 para 2000. Nesse momento, o funk ele estava passando por uma transformação, porque o baile funk tinha sido interditado no Rio de Janeiro, que foi a primeira CPI que teve, a CPI do funk. Teve uma CPI municipal, conhecida como que gerou a Lei Antônio Pitanga. Foi quando os bailes foram proibidos, que proibiram o baile do Chapéu Mangueira, que foi isso tipo 96. Foi um período também de proibição dos bailes. Em 1996. Cara, ele sabe tudo. Não, imagina. Ele sabe tudo. Eu estou muito longe. interessada. Espera um instantinho. Vou fazer um intervalo, Tá. a gente volta conversando com você. Sabe tudo. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já já. Mais funk. E estamos de volta com o Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para Bruno. Ei, Vera, olha aí, a internet adorou os nossos temas de hoje, então tem muitas perguntas. A Maria Rita, ela faz uma brincadeira, ela pergunta se tem contrato para enrolação de tempo, na hora que o casal tá ali naquela enrolação, casa no casa, isso não tem, né? Não, mas você sabe que o que tem acontecido muito é quando acaba o namoro, as pessoas fazerem tipo uma notificação pro outro, dizer, olha, acabou, era só um namoro, para deixar claro. Agora isso é coisa de que não Facebook, tinha. né? Mudou o status, não é isso, gente? Já o Francisco Eduardo, ele tem uma pergunta. Ele disse que se a pessoa escrever um testamento, somente escreveu o seu testamento e falece sem registrá-lo, por acaso, no caso dele, ele diz, não houve tempo para isso. Esse desejo escrito tem algum valor jurídico para a partilha dos bens? E aí o Cauê Nascimento, ele também faz uma pergunta parecida, que é sobre o testamento escrito de próprio punho, se é válido. Sim, é válido sim. Só que, aí novamente, como normalmente a pessoa que faz é leiga no assunto, ela vai dividir de uma forma os bens que provavelmente não vai ser aceita. Não está de acordo com a lei, porque tem que atender aos herdeiros e tudo mais. Então, assim, vale sim, apresenta isso para um juiz que sempre pode ser respeitado, de acordo com os limites legais, lógico. Tá. Vai mais uma? Vai. A Karina Aguiar, ela disse que a mãe faleceu há 4 anos, a mãe faleceu e há 4 anos o pai está morando com uma outra mulher. Ela é considerada herdeira? Se ela já está tendo uma união estável, mesmo que de fato, pode ser que ela consiga reivindicar alguma coisa. Que teve uma mudança aí da lei agora que fala que as pessoas, até as que vivem em união estável, teriam direito a um pedaço. Além do que ela vai ter direito, que está sendo construído junto, teria direito aí a um pedaço a mais também por ser
uma pessoa em união estável. Quer dizer, mas aí na hora, se houver o falecimento e se ela ainda estiver com ele, tem que haver todo um probatório de que realmente houve uma união estável ali. Perfeito. Complicado, hein? Vamos voltar para o funk. É melhor. Bom, aí nós estávamos em 99 para 2000, então, naquele processo. É que em 99 tem a interdição dos bailes. Isso. Né? Existem períodos, né? Cada década para o funk representou assim, uma concepção, mas não é... É verdade que esse movimento Black Rio, o movimento Black, esse movimento das caixas de som, que vai chegar no funk, ele é muito particular do Brasil? Isso, o Brasil é o único país na América Latina que adotou o movimento Black. Nenhum outro lugar, e na verdade, sobretudo, o Brasil foi o lugar que mais levou à risca os ensinamentos do mestre James Brown, porque realmente o Brasil mergulhou na cultura do funk, cultura black e a cultura, sobretudo, a cultura black is beautiful, porque, na verdade, o Brasil, o patrimônio cultural, a identidade cultural do brasileiro é o samba que nos representa no mundo. O futebol vem depois. E depois do samba, que movimenta toda a camada popular e tal, o funk foi justamente o maior movimento assim, de territorialidade, juventude do Rio de Janeiro. E que é engraçado, né? Ele foi tão mal visto, tão combatido que nem o samba. Isso é que é engraçado. É muito. E não teve jeito, quer dizer, as pessoas Deitou tiveram raízes. Que se render ao funk. Sim. Não é não? Agora, me diga uma coisa, Marcelo. É verdade que você nunca foi a um baile funk? Não estou acreditando nisso. Isso é uma mentira mercadológica. É verdade. Eu não fui, assim, quando eu digo que eu nunca fui um baile funk, eu não fui ao baile funk que justamente que foi da minha pesquisa, porque para construir essa obra, que na verdade esse é o primeiro... Isso não é uma pesquisa, isso é um livro de ficção. É um livro de ficção, mas tem toda a base histórica, porque o livro, ele tem é o livro com o maior número de personagens do mundo, ele tem mais de 2.000 personagens reais, porque o livro... E cita música por música. Sim, eu faço um mapeamento, todo um contexto social da época, que na verdade esse primeiro volume, que saiu pela editora Letras e Alfarrábios, é o primeiro volume de uma coleção com mais 4 volumes. Porque o livro já inteiro... estão prontos? Não, esse saiu o primeiro volume agora, que eu lancei na Bienal. Os outros 4 estão por vir. Você sabe o que o Francis Raime fez? Ficou genial. Ele pegou um código de coisa e pôs as músicas. Então, o livro dele... Cara, você devia fazer isso. Então, a gente muito tinha esse legal. projeto. Você já imaginou com todas aquelas músicas? Esse era meu sonho. Esse era meu sonho. Mas... Isso fica caro pra caramba, né? Então, foi um processo assim, que a gente ainda tem pretensão. Você vai chegar lá. Vamos conseguir. Então, assim, na verdade, esse é o primeiro volume, né? Que eu estou super feliz, porque em 2 meses que ele foi lançado, eu posso dizer assim, que é uma correspondência estética, um Rio de Janeiro que está sendo visitado e revisitado, que antes não tinha sido abordado literariamente enquanto romance na história da literatura, porque esse livro ele também é classificado como o maior romance da história da literatura brasileira de todos os tempos por número de páginas, porque são 1.500 páginas. E eu fiz num período de 9 meses. Então, quando chegarem ao final dos 4 volumes. Eu escrevi o livro todo já. O livro existe. Só que agora ele está sendo publicado. O primeiro volume foi publicado, mas o livro eu fiz um registro, registrei o livro de 1.500 páginas. Então, ele é muito grande, é uma loucura. É classificado como a Bíblia do funk também. Já tiveram matérias falando disso, a Bíblia, porque a partir desse livro eu cheguei em outros. Né? Eu escrevi esse e fiquei com uma necessidade de entender um pouco mais do processo. É aquela história, não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Já que eu estava inserido nesse contexto e as pessoas começaram a se interessar pelo trabalho, e eu vi que tinha uma iância, um buraco de não ter nenhum livro sobre os anos 70, eu resolvi desenvolver uma pesquisa específica sobre o início, a gênese do baile no Rio de Janeiro, por conseguinte do Brasil. Então eu escrevi o primeiro volume da Enciclopédia do Funk, que é o Movimento Black, que é um livro de luxo, de arte, que o livro foi inclusive tombado como patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, virou um projeto de lei e tal. E estou escrevendo o segundo volume agora, porque a coleção completa são 6 volumes. Peraí, tem dois grupos de... 2 livros distintos. Um é um livro de arte. Uma enciclopédia.
que é o que eu fiz o primeiro volume sobre o movimento Black. Que são 6 volumes. O total são 6 volumes. O primeiro é movimento Já Black. Está pronto. Está pronto. Já está no ar. Esse que eu falei que foi tombado como patrimônio foi imaterial. Tombado. Isso. O segundo chama-se A Era das Melôs. É sobre os anos 80 e eu já estou terminando ele em dezembro. Aí o ano que vem eu começo a fazer a geração dos MCs, que aí eu vou tratar justamente desse período dos anos 90. O quarto volume é da proibição, que é aquele período que a gente falou de 99, da proibição ao proibidão, quando começam os bailes proibidos, o funk proibido, porque os bailes são interditados no Rio de Janeiro e como o baile funk é o maior dispositivo de lazer, cultura e entretenimento da juventude no Rio, sobretudo da camada popular, então sem esse alento, eles precisavam disso, e até porque a cadeia do funk movimenta uma economia. Então eles foram para dentro das comunidades, pararam de cantar para o asfalto e mergulharam, ficaram ensimesmados dentro da comunidade, produzindo o que era significante para eles. Entendeu? O significado funk causa um certo temor, muita polêmica, mas a proliferação de sentido do funk na sociedade é extraordinária, é incrível, é uma contribuição cultural muito grande. Porque bom, isso tudo está na enciclopédia. Enciclopédia está nesse livro também, é porque esse é a romance... Você já lançou? Eu lancei na Bienal. Tem 2 meses que eu lancei na legal, Bienal. Legal. Foi um e quando sucesso. é que sai o segundo volume? Então, tem aí uma meta, justamente, de atingir a meta, porque a metade da primeira tiragem, a metade já foi vendida em 2 meses. Legal. Entendeu? A metade já foi vendida. Então, tem que atingir o primeiro, aí faz uma segunda edição, vendo uma coisinha ali, porque tem muita gente. Uma coisa, eu acho que é um depoimento que eu não posso me furtar. Muita gente está triste de não ter saído nesse livro. Um livro com 2.000 personagens, tem gente que manda recado para mim e diz, olha, o seu livro é incrível. Eu estava lá. Como é que meu nome não está aí? Meu É? nome tem que estar, então. Eu acho incrível, acho extraordinário as pessoas brigarem porque o nome dela tem que estar no livro porque ela fez parte da história. Então, eu acho isso incrível, porque pela primeira vez, esses funkeiros... Mas você inventou muitos nomes. Não, na verdade, alguns nomes eu tive que substituir porque era... Né, eu tinha pessoas que eu não poderia, porque, na verdade, esse livro é quase um dossiê. Entendeu? Porque tem acontecimentos aí, crimes, e que eu não poderia, que eu corria risco. Aí certo. Eu tive que mudar. Você poria pessoas em risco. Aí eu tive mesmo. Que... Isso, é só procurar nas melhores livrarias do ramo. Isso aí, que está aí, está no Mercado Livre também. Maravilha. Silvia, você canta funk? Ainda não, mas tô aberta para todos os gêneros musicais. Mas fala aí desse show com o Dussek. Você e o Dussek saíram do teatro. Sim, tem essa pegada, sim. Ele é um compositor, né, que conta histórias de personagens muito bem contadas. São normalmente personagens trágicos, românticos, over, né, intensos, muito álcool, boêmios, né? Então é muito divertido você estar no palco interpretando essas músicas que contam a vida desses personagens. E a gente já tem uma paquera, eu e o Dussek, há muito tempo, né? Porque eu também venho dessa coisa de interagir com o público, né? Eu trabalhei muito tempo com teatro de rua, depois no circo, e aí, enfim, vim para o Brasil, e aí agora faço um show num teatro. Mas mesmo assim, adoro fazer o show numa arena onde eu possa circular e ver o público à minha volta, e eu acho que isso traz o público para dentro do show, então a gente pode interagir melhor. Todo mundo interage nos teus shows, não fica todo mundo dando palpite, agora faz aquilo. Não, é muito legal isso. Estamos, sabe, eu não tenho essa coisa da diva, né? Apesar das pessoas incentivarem isso e serem muito... elas são admirativas. Total. São admirativas. Não, muito. Eu acho que eu tenho um VT para a gente já mostrar um pouquinho desse show agora. Emília, a gente pode mostrar? You shake my nerves and you rat on my brain. Too much love drives a man insane. You broke my wheel, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. You left a love because I thought it was funny. You came along and moved me, honey. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Ter dia largo céu bem perto e o destino incerto
como um pássaro errante a acertar. Ser um dia o pássaro mais distante, ter a vida e o mundo nas mãos e o futuro no instante. Ai, tá uma delícia. No chocante, quando você canta chocante, até estoura a bola. Eu adoro aquilo. Você vai dar um agudo, aí tuf. Foi muito legal montar esse show com a direção do César Augusto, né, que é um diretor carioca do teatro aqui do Rio, e com a Beli Araújo, que fez a cenografia, que é muito simples, são balões com hélio dentro. Então, tudo tem toda uma ligação circular, né? Temos os balões, temos os bambolês, temos a arena. Então, trabalhando em círculos que representam. Onde é que você gravou? A gente gravou no Teatro Tom Jobim, no Jardim Botânico, que é um teatro reversível, né? Que você pode montar da maneira que você quiser. A gente optou pela arena, né? Para ter o público em volta da gente. E filmamos em 2 dias e com público, né? Com público, sem público, detalhes, com a supervisão artística do SEC e iluminação do César Ramírez, que é um super iluminador, que eu gosto de falar que ele é iluminador da Bibi Ferreira, então, melhor iluminador do mundo. Santifica logo, né? E é muito legal ver um trabalho que não é assim, não é um show normal, que você está no palco italiano e você está filmando lá e a câmera, ela não, esses segue. Trabalhos de show em DVD ficam muito bons. A gente circulou tudo, tem câmera de cima, é muito agradável. Eu estou feliz com esse trabalho. E tem o show, além disso, você está fazendo o show? A gente fez muito aqui já no Rio e agora a gente vai para Bahia, vai para São Paulo e vai começar uma agenda de verão. Vocês vão viajar com ele? A gente vai viajar com esse show. Mas é que só tem você e o pianista. Ele parece ser simples, né? Mas não, ele não estou dizendo isso. Quanto mais simples, mais complicado, né? Tipo isso. A gente temos 3 tipos de sonoridades de piano. Tem um Wurlitzer, né, que é um piano elétrico, inventado nos anos 60. Tem o piano de armário, piano normal, e temos um piano de cauda, que é um piano fake, que em determinado momento eu estou tocando piano, fingindo que eu estou tocando piano, e eu levanto o piano e surpreendendo o público, né? Porque eu não sou tão forte assim para carregar um piano. E ele sai do piano. Pois mas enfim, eu já entendi a metáfora, aquele negócio. Artista carrega piano. Aquela coisa. Exatamente. É a cruz, basicamente, né? Mas faz parte. Eu não mudaria. Nem sei fazer outra coisa a não ser o que eu estou fazendo. Então, vou continuar fazendo isso durante muito tempo. É um show que eu acho que vai... Eu quero fazer esse show, mesmo que outros projetos surjam, eles sempre estão surgindo, a gente quer fazer tudo que dá na cabeça. Esse é um show que eu tenho certeza que eu vou fazer nos próximos 10 anos. Né? Nos próximos 10 anos, não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer. Silvia. É evidente que você está mentindo. Você não vai aguentar ficar cantando as mesmas músicas. Você vai começar a inventar umas coisas Com assim. certeza. Eu preciso de alguém para me editar, porque... Imaginação é fértil. Sim. Bom, qualquer um compra esse DVD onde? Nas livrarias do Brasil, né? Assim, vou falar do Rio, né? Argumento, Travessa, Saraiva. E você pode ouvir também nas plataformas digitais. E também no site da Biscoito Fino, que é a gravadora. Que é a gravadora. E é lindo, gente. Espero que vocês possam ver. Eventualmente. E ela está toda de preto. O Inveja está toda de branco. O figurino é lindo? Do espetáculo é do Guto Carvalho Neto, que é um baiano, estilista fabuloso. Ele também fez essa roupa que eu estou usando.
Ficou bem bacana. O do muito SEC, não foi o do SEC veste a Silvia, mas é num outro sentido. Exatamente. Tem um nude na capa do DVD. Ah, não mostra nada. Não, mas mostra. Pode mostrar? Pode mostrar. Mostra, Alex. Isso. Olha o nude dela. É um nude. E atrás tem o figurino, quando vira. Guto Carvalho Neto. Muito bom. Espero que ele esteja vendo. Acho bom, Guto, olha aí. Não está falando de você. Eu gosto dessa história. Eu trabalho muito com o visual do show, né? A estética do show. Então, como eu vim do circo, tenho muita preocupação com isso, sabe? Eu acho que você traz o seu público para uma atmosfera. Você mostra a sua visão, né? Do seu lúdico, das suas ideias, né? Passar um clima para um público é um sentimento muito gostoso de trazer para o seu mundo. É sim. Muito bom. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo, mas na volta mais sem censura. Voltamos com o Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para Bruno. Ei, Vera, olha aí, 2 perguntas. Na verdade, tem um pessoal aqui na internet falando que agora existe um tal de contrato de namoro. Eu queria saber da Luciana se existe isso mesmo, se já ouviu falar. Os namorados estão fazendo contrato? Pois é, tem essas novidades, sim. Simplesmente redigir, né, o desejo, as vontades, e deixar bem específico que aquilo é um namoro. E aí pode até colocar cláusula, né? Você pode sair com amigos, amigas, pode até especificar tudo isso. É outra coisa que a gente, quando fala nessa questão de proteção patrimonial, deve falar também essa coisa do contrato, como é importante as pessoas saberem o que está escrito no contrato. Que as pessoas não leem contrato, não sabem o que está escrito no contrato. Isso é uma complicação, porque se tem um contrato ali... Às vezes você lê e também não consegue entender. Aí pergunta, liga lá para a Ordem dos Advogados, para a OAB, e pergunta, tem um advogado aí para me explicar essa história, que tem que acontecer, esses mecanismos têm que existir para facilitar a vida do cidadão. Qual é o telefone da OAB, você sabe decor? Porque eu acho essa ideia muito boa, você poder ligar para, sei lá... Tem tanto telefone, você liga para a Receita Federal, liga para não sei o que, pode ligar para a OAB, olha aqui. Por que não? Estou com dúvida, tem um contrato aqui, com que advogado eu posso falar? Porque é importante que, especialmente a Ordem dos Advogados, tenha gente disponível para poder explicar ao cidadão. Porque senão você vai ter sempre que depender de contratar um advogado. Porque o linguajar jurídico, ele é um linguajar, nem todo mundo entende, né? Isso. O juridiquês, às vezes, atrapalha muito. Mas, Bruno, não entendi direito. O contrato é o quê? Eles não especificam, mas... Mas pode ser um contrato nesse sentido. Vai especificar que, olha, isso é simplesmente um namoro para não ter a confusão de ser uma união estável. Né? Não, isso aqui é só namoro, não é união estável. A gente não tem intenção de formar uma família. Isso não é um contrato positivo, é um contrato negativo. Pode ser. Você não está fazendo alguma coisa, você está declarando que você não está casado. Não quero união estável, não quero repartir meus bens, não quero. Separa logo. É melhor nem fazer. Desconfia tanto, né? Desconfia tanto. Muito chato. Mas você vê essa complicação mesmo de misturar o amor, os bens, e os bens são coisas diferentes. Uma coisa é dinheiro, bens, e outra coisa é o amor que você tem. E acaba não que acho que sejam diferentes. Por exemplo, se eu vivo com você, eu quero saber quem paga a conta de luz. Sou eu sozinha? Mas se eu gasto junto com você, a gente pode dividir. Sim. Ou não, você tem mais dinheiro, então você paga. São complicações reais, não são... Por isso que especifica, entendeu? Aí clarifica, então ok, eu estou pagando, como eu recebo mais, sei lá, assim, 60% que você, eu vou pagar mais 60% que você. Ou então não admito, você se vira, equipara o seu salário ao meu, mas é importante ser claro, que acaba que
Antigamente era o homem, né? Que ia pagando as contas todas, era o responsável pela família. Hoje em dia, eu não sei vocês, mas eu tenho visto o contrário. A mulherada pagando, e os homens lá com um dinheiro a menos. Né? E aí as mulheres reclamando, poxa, mas eu faço tudo, que eu cuido da casa, eu cuido do dinheiro. Pois é, então, era bom ter sido clarificado isso em algum momento, esclarecido. E aí o pessoal está fazendo aí contrato de namoro. Isso aqui é só um namoro, minhas coisas são minhas, suas coisas são suas, ninguém se mete com ninguém, pronto. Facilitou, claro. né? Deve ser coisa Antigamente, eu falei, vou falar de novo do Francis Raime. O Francis Raime fez eu atrás da porta para dizer o Pablo Neruda você leva, o disco não sei o que, eu fico. Caramba, deu música. Hoje em dia dá briga. Vamos lá. Tem uma pergunta do Fernando Lopes para o Marcelo. Ele quer saber, ele disse que se hoje em dia há uma tendência do funk cada vez mais buscar elementos do pop em suas letras e estilo. Antigamente não era assim, né? Na verdade, o funk dos ritmos brasileiro e mundiais, né? O funk ele não tem preconceito nenhum, o funk ele é livre, ele flerta com todos os gêneros, ele é muito livre. Agora, o pop sempre esteve presente na cultura. Então, o funk ele também vai lá usar desses artifícios. Agora, via de regra, tem uma galera que faz aquele funk que é mais chamado raiz, propriamente o funk, e tem aquela outra turma que já usa o funk já mais mesclado, mais pro pop. Aí deve estar falando de alguns casos clássicos que muito crescentes agora. Mas existe uma turma aí que faz um funk, mantém esse funk de raiz e tem uma nova geração, sempre assim, uma renovação, sempre o funk se agora recicla tem um passinho, muito. Né, também. Justamente, então, mas o passinho, ele tá mais ligado a essa coisa da comunidade, essa coisa da raiz. Mas aí quando a gente pega a Anitta, por exemplo, né, ela já flerta muito mais com o pop, o próprio Naldo também flerta mais com o pop. A Ludmilla também vai por esse caminho, mas ela ainda mantém uma característica ainda daquele funk mais de raiz, né, como se fala muito. Maravilha. Então, tem uma variação, não tem uma regra, não. O funk, ele se ramificou muito, ele foi por vários lados, ele é muito criativo, ele é muito inventivo, que é típico do povo brasileiro. O povo brasileiro se reinventa a todo momento, tem aquela tsunami para administrar, que é o dia a dia. Você acha isso também, Rodrigo? Então, até esse tema funk ele é muito polêmico na Wikipédia, por critérios de notoriedade. Então, há sempre uma discussão se um determinado MC pode ter uma biografia na Wikipédia ou não. Houve uma grande discussão sobre a criação do artigo, por exemplo, funk paulista e essa questão que está chegando agora do funk ostentação. Né? Então, eu vejo que o funk está se regionalizando. Pois e isso impacta dentro da Wikipédia. Pois é, como é que acontece? O funk é um bom assunto, porque tem muitos aportes. Sim. E tem muita gente se metendo lá a escrever. Sim. Como é que a Wikipedia gerencia isso? Então, a Wikipédia é um site que todo o seu conteúdo é construído de forma colaborativa. Então, não é uma grande organização, como um Facebook, um Google, onde você tem pessoas contratadas para fazer tudo. Nós temos um escritório em São Francisco, que é a Fundação Wikimedia, e ela é responsável por captar recurso e manter os servidores e alguns funcionários para manter a máquina rodando. Em cada idioma, em cada Wikipédia, a sua comunidade é responsável pela criação das regras de notoriedade e pela produção do conteúdo. Então, o funk, que é um assunto que é muito debatido na internet e fora da internet, tudo que gera muita discussão acaba gerando impacto na Wikipédia. Então, esses artigos passam a ser criados pelas pessoas que chegam até a Wikipédia, buscam conteúdo e não encontram, e aí nós temos várias normas e regras para determinar se aquele conteúdo é válido ou não. Então, há sempre aquela disputa entre o popular e o erudito, né, se aquele artigo tem notoriedade ou não para constar na Wikipédia, e isso tudo é feito de forma colaborativa por voluntários. Qualquer pessoa que acessa a Wikipédia pode editar. Até como anônimo. Quem é que tira coisas? Quem é que põe coisas? Qualquer voluntário, qualquer internauta. Quem tira? Qualquer internauta pode tirar e editar conteúdo. Excluir um artigo, um verbete, aí já demanda permissões especiais que também são conquistadas através de participação dentro da comunidade. Então, a médio e longo prazo, qualquer pessoa pode adquirir essas permissões. E todo o trabalho é feito de forma voluntária. Há pouco tempo, a Wikipédia, é Wikipédia que diz, né? Em português, sim. Wikipedia em inglês. Tá.
começou a pedir dinheiro, porque estava sem dinheiro e estava ameaçada de parar de trabalhar. Na verdade, nós temos assim, uma frase para gerar esse impacto, para atrair mais doações, né? Mas, na verdade, a Wikimedia Foundation ela vive basicamente de doações. Então, a Wikipédia ela é mantida no ar através de doações. Nós não colocamos anúncios ou propagandas dentro da Wikipédia justamente para garantir a imparcialidade e a neutralidade do conteúdo. A partir do momento que você depende de uma fonte de fomento, você acaba criando um vínculo que pode ser especificado através de contratos, etc. E isso pode impactar na neutralidade e na imparcialidade. Então, anualmente, a Wikimedia Foundation promove em todas as Wikipédias, em todos os países, campanha de doação para levantar recursos, para manter os projetos no ar e para fomentar as comunidades ao redor do mundo. E esse congresso internacional é o primeiro? Isso, foi o primeiro congresso internacional, inclusive, sim, ele foi realizado de 8 a 10 de novembro na Universidade Federal Fluminense, dentro do Instituto de Computação. E, inclusive, ele recebeu fomento da Wikimedia Foundation. Então, aquele dinheiro que é doado através da Wikipédia, ele fomenta projetos. Então, nós realizamos um congresso científico com a participação de vários pesquisadores de vários países do mundo, com workshops, apresentações de trabalhos científicos, graças à doação dessas pessoas que entram na Wikipédia e clicam em doar. Tá. Então, por isso que é importante doar para a Wikipédia, porque aquela doação ela é convertida em projetos. Então, através desse congresso, nós reunimos vários pesquisadores que adotam a Wikipédia hoje como um objeto de pesquisa. Então, a Wikipédia hoje ela não serve somente para publicação e divulgação de conteúdos de forma geral. Existem vários pesquisadores ao redor do mundo que estudam as dinâmicas da Wikipédia, como esse conteúdo, esse conhecimento é produzido e compartilhado, e aí saem vários artigos acadêmicos, teses, dissertações, e isso acaba influenciando a forma que esse conteúdo vai sendo produzido. Novas políticas são criadas com a participação de voluntários e pesquisadores dentro do movimento. Na verdade, o que eu tenho reparado é que ele foi, aquilo que eu falei no começo do programa, ela foi aumentando a sua credibilidade, não foi? Isso. Infelizmente, alguns anos atrás, principalmente aqui no Brasil, a gente tinha um problema muito grande de preconceito quanto à Wikipédia. Assim como muitas pessoas têm preconceito com o funk, porque é uma música que vem da periferia, que vem da favela, não são músicos profissionais criando música, produzindo arte, há também esse preconceito com a Wikipédia, porque são basicamente conteúdos criados por qualquer pessoa. Pode ser um garoto de 14 anos ou um pós-doutor em física. Claro. Então, há esse preconceito, principalmente da academia, quanto à credibilidade daquele conteúdo que está sendo gerado e produzido de forma coletiva. Então, a Wikipédia ela tem evoluído, as regras da Wikipédia, elas também evoluem ao longo do tempo e quem constrói isso tudo são os próprios voluntários, a própria comunidade. Então, esse congresso, por exemplo, ele foi criado justamente para quebrar um pouco esse preconceito, estimular mais pesquisa científica sobre a Wikipédia, principalmente no Brasil e na América Latina, justamente para, através desse engajamento de mais professores e pesquisadores, a gente conquistar mais credibilidade, não só no conteúdo produzido, mas nas pesquisas geradas a partir dali. Gente, gostei, hein? Vou doar. Nunca doei. Queria agradecer a presença da Silvia Machete. Obrigada. Do Marcelo, obrigado. da Luciana e do Rodrigo. A vocês que nos acompanharam de casa. Dizer que amanhã, 5 horas da tarde, a gente volta. Agora, a gente vai ficar mais 15 minutinhos juntos. Pode ser no Facebook? Então, vem com a gente e até amanhã. Voltamos agora só para o Facebook. Você estava querendo falar, Marcelo? Sim, o Rodrigo colocou uma questão fundamental aqui, que é a questão do preconceito, né? E a pergunta que foi feita por um internauta sobre a questão do pop, né? Muitos MCs estarem migrando para o pop. Um dos motivos é justamente tentar sair desse alvo da discriminação, né? Porque o pop tem muito menos barreira, ele é muito mais amplo o universo do pop, enquanto que o funk ele carrega essa
vamos dizer assim, essa coisa de MC carrega muito mais uma marca discriminatória dessa coisa, como você usou a periferia, né, da comunidade, da favela. Então, eu acho que um dos motivos pode ser o fato de tentar ampliar os canais de comunicação, tirando o MC. Isso é uma questão de escolha, nem todo mundo tem esse desejo, mas quem tem, que quer fazer uma carreira internacional, busca tirar o MC e flertar com o pop para poder avançar dentro do desejo, dentro da perspectiva da pessoa, da carreira. Procurar o sucesso do jeito que quer. Então, é uma das maneiras. Entendeu? Bruno. Olha, tem um relato aqui da Daniela Santos, nossa telespectadora. Ela diz que está numa situação meio esquisita. Ela tem 2 filhos com um homem que vive há 11 anos, sendo que ele ainda não está casado no papel. E ela até conheceu a... Não, ele ainda está casado no papel e ela conheceu a esposa dele, a ex. Aí eles construíram uma casa, só que a casa está no nome dela, da Daniela, que manda mensagem. Por ser um lugar, que era um terreno vazio, enfim. Pergunta para Luciano Gouveia o que devo fazer se caso haja uma separação, porque ele ainda é casado. E ela diz, como aquele ditado, mora junto, mas não é casado, né? E pelo que eu entendi, os 2 filhos são com essa pessoa que ela não casou. Sim. E se ele está casado, ele é casado ainda isso é uma relação de concubinato. Nem pode dizer que é uma união estável. Olha que maluquice, né? Escreve um funk. Porque ele tem um casamento. Então não pode nem fazer um documento de união estável. O ideal seria que realmente ele se acertasse lá naquele primeiro casamento, fizesse o divórcio, a separação direitinho, para então poder estabelecer uma união estável com ela ou não, ou fazer logo uma dissolução de união estável, se não tiver alguém. Bom, digamos que esse rapaz morra e ele tem uma pensão. A pensão vai para a ex-mulher. Pode ser que ela consiga. Ela vai conseguir dividir. Pode ser que ela... no máximo. Pode ser, talvez. Pode ser que ela consiga dividir no máximo. No máximo, né? porque como não é uma união estável, provavelmente eles vão querer beneficiar a pessoa que tem o vínculo certo, legal. Né? E os filhos não tem. Os filhos, no caso, por exemplo, se ele viesse a falecer, os filhos vão ter direito a alguma parte, com certeza. Até que eles devem estar inscritos na certidão de nascimento, vão ter. Mas ela tem que ver como vai ficar a situação dela, porque será que ela tem que comprovar que ela pagou por essa casa também, que aí ela consegue separar, uma parte seria dela? Não sei, isso tudo tem que analisar. É importante conversar, especialmente nesses casos, com o advogado, para poder esclarecer o que pode ser feito. Poxa. O Paulo S., ele disse que há muito tempo está tentando publicar um artigo dele de pós-doutorado na Wikipédia e foi rejeitado. Ele pergunta se existe algum modelo, formulário ou formato e onde é que ele encontra. Então, dentro da própria Wikipédia, nós temos um conjunto de regras que devem ser seguidas para a publicação. E um problema que a gente tem muito frequente, como a Wikipédia é hoje o 5º site mais acessado do mundo e está entre os 20 sites mais acessados do Brasil, muitas pessoas tentam usar a Wikipédia como plataforma de divulgação do seu trabalho, da sua pesquisa. Então, o ideal é que esse conteúdo ele não seja inserido na íntegra, mas, por exemplo, as áreas de pesquisa que ele trabalhou, ele possa somar conteúdo nesses artigos com base na análise e no estudo científico que ele fez. Ou seja, é uma enciclopédia, não é uma divulgadora de artigos científicos. Se ele trata, por exemplo, da noções de física espacial, tem que estar dentro da física espacial, né? É isso a ideia? E a ideia é que a Wikipédia ela não seja usada como uma plataforma de divulgação de conteúdos novos, inovadores. Como a Wikipédia é uma fonte terciária de informação, a ideia é que esses conteúdos sejam publicados em outras plataformas, livros, revistas, jornais, anais de congressos e etc. E, a partir dessa publicação, esse conteúdo seja utilizado como referência, como uma fonte para aquela informação que está sendo inserida. Mas ele poderia, por exemplo, pegar todo o conteúdo e introduzir isso dentro da matéria a qual ele se refere, que esteja já uma página na Wikipédia? Então, o ideal é que esse conteúdo seja trabalhado dentro da Wikipédia para que não ocorra um plágio. Por exemplo, eu publico um artigo científico em um congresso e esse congresso ele impõe restrições de publicação. Então, eu não posso pegar aquele conteúdo que eu já atribuí uma licença, que a gente entra para áreas de direito autoral, e publicar na íntegra na Wikipédia. Porque a Wikipédia ela adota uma licença Creative Commons que permite a redistribuição, remixagem e até a comercialização daquele conteúdo. Com quem ele poderia conversar para saber tudo isso que você está nos dizendo a respeito desse caso específico? Dentro da Wikipédia, há vários links de contato com todas as políticas e em toda página, todo artigo,
há sempre uma aba de discussão que qualquer visitante da Wikipédia pode clicar, inserir suas dúvidas e questões referentes àquele conteúdo, ou como melhorar, ou como inserir um novo conteúdo naquele tema. E sempre é respondido. Sim, nós temos hoje na Wikipédia em português mais de 6.000 editores ativos e aí com uns 100, 200 muito ativos acompanhando diariamente todas as edições que são feitas. Bacana. Olha aí, o Alex Rose Martim, ele disse que não pode deixar de externar que ele adora essa cara de moleca Peralta que a Silvia tem. Ele disse que a impressão dele é que você é uma pessoa muito divertida também. Ele manda um abraço mineiro lá, direto de Sete Alagoas. Adoro. É bom ter o carinho, né? Poxa, eu tenho uma relação especial com o meu público. Acho que um dia, se vocês forem no meu show, vocês que estão todos aqui, vocês vão também... É uma conexão especial, eu acho. Eu acho que a gente fica amigo. Tipo, a gente vai ficar amigo. Fernando, o que precisa fazer para dar entrada numa separação litigiosa? Uma separação litigiosa? Vai ter que procurar um advogado e ir para o juiz. Agora, hoje em dia, a lei permite fazer o divórcio extrajudicial, que eu recomendo sempre, extrajudicial, fora do judiciário. Agora, para você poder fazer extrajudicial, também procura um advogado, vai precisar de um cartório e, nesse caso, não vai poder ter filhos menores, nem incapazes. Aí você consegue fazer até a partilha de bens fora do Poder Judiciário. Fica mais rápido? Muito mais. Isso aí você consegue, às vezes, em 3, 6 meses, resolver tudo. Facilitou muito a vida essa nova legislação. Até inventário, hoje em dia, você pode fazer dessa forma também, que chama extrajudicial. Né? E até os testamentos antes não podia. Quem tinha testamento não podia fazer extrajudicial. Saiu uma determinação da Corregedoria aqui no Rio de Janeiro agora, que facilitou muito isso, determinando que não, pode, mesmo com testamento, pode fazer o extrajudicial. Olha, sinceramente, Luciana, eu acho a coisa melhor do mundo, então é casar com advogado. Advogado, prática, tô achando. Você não está achando, não? Que realmente. Agora, ter advogado como inimigo também não deve ser lá muito bom. O lance é escolher a pessoa certa para estar junto. Com certeza. Tantas opções, tantas tem direito de se enganar. Ou não casa, né? Também tem isso. Namora. Mas aí vai ter que fazer o contrato de namoro. Gente. Fiquei revoltada com esse contrato. E até uma dúvida, uma questão que eu tenho é a respeito de direito autoral. Para a Wikipédia isso impacta muito, porque quando a gente vai carregar uma foto, qualquer conteúdo para ilustração de um artigo, a gente tem sempre que se preocupar se já está em domínio público, por exemplo, quais são as licenças daquele conteúdo. Uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falar é que um artista, um cantor, um escritor deixou algo específico quanto aos direitos autorais de tudo aquilo que ele produziu. Porque a ideia do direito autoral é a partir da morte da pessoa, acho que 70 anos... Está liberado. Está liberado. Então, a ideia é que a família consiga explorar comercialmente aquilo que foi produzido. Você conhece algum caso de alguém que deixou isso registrado sobre a publicação, o meu acervo fotográfico, as músicas que eu escrevi, para que isso fique em domínio público, algo do tipo? Não conheço não. Também não é a minha área, né? Gente, mas famosas histórias de Manuel Bandeira, de Cecília Meirelles, tem vários casos de familiares que impedem a publicação. A publicação, que é complicadíssimo. Porque esse direito autoral transfere, depois a família tem o direito de explorar aquilo comercialmente. A família vai segurando aquilo por muito tempo, mas são esses 70 anos mesmo. Também acho uma maluquice, devia ser para o público, né? Claro. E hoje em dia, então, em termos de internet, que hoje em dia você publica livro, o livro já está na internet para todo mundo ver, vídeo, tudo, isso vai acabar. Para democratizar os direitos comerciais, o acesso... eu acho que, já que foi assim estabelecido, que seus filhos têm o direito... Os meus 10 filhos. Os teus 15 netos. Meus 15 netos. Entendeu? Eu acho normal que eles possam usufruir do seu talento. Mas o problema é porque... Para a Wikipédia, isso é um limitador muito grande. Dinheiro é uma coisa complicada, né? E
Quando não tem dinheiro, é tudo certo. Ai, facilita caramba. dessa, né? Nossa, facilita. Quando o autor tem mais de uma família, mais complicado fica, que é o caso do Guimarães Rosa também, que ainda assim, tem briga da pois família. é. pô, vira e mexe, alguém quer fazer alguma coisa e não consegue, porque cai justamente nessa guerra que é interno, regimento interno, que a pessoa tenta fazer. Esse caso dessa telespectadora, tipo, casada com um rapaz que ainda está casado. casado, Gente, tem isso é o filho. banal, O que mais tem. normal É o que mais do tem. que a gente Esse conhece. cara tá viajando. Tudo, na verdade, é rolo. Exatamente. Então, melhor organizar. Deve ter um contrato de rolo, seria mais interessante. Eu acho de que a gente rolo vive o ápice, Muito né, do melhor. rolo. O ápice, talvez, é o momento de eclosão total do O rolo. negócio Assim, acho é que o tá- rolo. Não, agora ainda tem as relações homoafetivas. E aí Nossa, entra- Isso tudo bem. Não, acho excelente. Isso daí simplificou. Não, simplificou, mas até você convencer que, olha, não, tá valendo, porque foi a cartório, registrou, tá tudo direitinho, virou casamento, ok. Mas as pessoas não entendem isso ainda. Ainda é complicado. Bom, a vida não é simples, né, gente? Não. Mas o programa chegou ao final, a gente volta amanhã às 5 horas da tarde. Isso é básico. Até amanhã.